Revisão 1. Primeiro dia, bem-vindo, boa noite a todos. Vamos trabalhar. Vamos lá. Bom, texto número 1, Condição Humana, Hannah Arendt, e depois Hippias e a República, o livro 10, o Platão. Bom, gente, o que é importante antes de nós começarmos para valer o texto de Hannah Arendt? O que é aqui? Bom, primeiro ponto, eu sempre costumo dizer que Hannah Arendt, a vida dela determina a sua obra, tá? Hannah tem textos maravilhosos, né? O totalitarismo dela é simplesmente absurdo de lindo. Uma das melhores pensadoras, sem dúvida nenhuma, do século XX, né? Agora, por que eu falo que a vida dela determina a obra? Bom, primeiro, o que você tem que considerar aqui, gente? Hannah está num contexto da Alemanha nazista. Então, ela é judia, nascendo numa Alemanha onde o nazismo tomou conta. Perceba, estamos falando do contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Ela vai enfrentar as intempéries do exército nazista. Nessa circunstância, gente, o que vai acontecer? Durante o explodir da Segunda Guerra Mundial, a Hannah ela acaba fugindo para a França. Então, temendo perseguições, o que marcou aí o chamado momento em que Hitler invade a Polônia, um pouco antes disso, é claro, né, o início da perseguição aos judeus aí, a partir de Nuremberg, né, o tratado em Nuremberg, enfim, o que acontece? Hannah, ela acaba fugindo para a França. E aí o dado curioso, né? A França que está experimentando mover, né, de república, tudo aquilo outro, Hannah poderia ter uma suposta liberdade nesse novo país, só que não. Por que não? Porque ela chega na França e ela é tratada como uma inimiga. E por que inimiga? Porque ela é alemã. Tanto é que ela será capturada pelo exército francês. Então, ela é inimiga por ser alemã. E caso Hannah não conseguisse fugir, ela com certeza seria entregue para o exército nazista quando Hitler tomou a cidade de Paris, principalmente. Então, perceba, ela na França era inimiga por ser alemã, e ela na Alemanha era inimiga por ser judia. Por isso que, quando você entender Hannah Arendt, seja qual for o seu texto, ele tem essa exata noção do que foi a própria vida. Ela vai fazer críticas a todo e qualquer movimento totalitário. Inclusive, gente, aquele que se apresenta mais tarde como sua nação, né? Ela será nacionalizada norte-americana aí em 1951. Mas antes disso, Hannah é apátrida, ou seja, não tem pátria. Será uma cidadã norte-americana mais tarde. E aí é um dado muito curioso, vale a pena lembrar aqui, que Hannah vai fazer muitas críticas sobre a forma do processar o conhecimento e a própria educação nos Estados Unidos. Um dos grandes textos aí, para quem gosta de filosofia, inclusive já caiu no vestibular da PUC, é a crítica que ela faz sobre a educação. Ela chama de americanização. Então, nós somos educados, ensinados a partir de um olhar americanizado para todas as coisas, né? É só você observar de que maneira nós nos tornamos capitalistas, as influências dos Estados Unidos em o nosso dia a dia, tá bom? Então, esse é um pano de fundo para você compreender, então, o pensamento da filósofa aí em questão. Algumas curiosidades eu mensuro mais na minha apostilazinha. Não é o nosso objetivo aqui, né? Vamos lá, então, gente. O ponto primeiro, o livro A Condição Humana, escrito aí no ano de 1958. O que ele nos ajuda a compreender? Quais são os pontos fundamentais para entendermos a prova da Universidade Federal do Paraná
como ela será desenvolta, de que maneira você vai compreender a prova em si, olhando para a proposta da pensadora. Vamos lá. 2 pontos cruciais. Você precisa ver isso no texto, gente. Primeiro, o que ela chama de vida ativa. E por que essa vida ativa se transformou em artificialidade? Então, ela vai comparar a ação lá do tempo do grego, tá? Antiga Grécia, com o Estado moderno, aí, principalmente o Estado que se caracteriza a partir da Revolução Francesa, né? O advento do triunfo do capitalismo em todos os sentidos, o liberalismo caído do século XIX, todas as conjunturas que provocaram o mundo desatinado do século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, antes disso, a crise de 29. Então, de que maneira ela vai falar da alienação humana? E por que aquilo que era essência do grego, a vida ativa ou a ação, virou uma artificialidade? Por que a vida ela foi entregue a uma outra dimensão e, nesse caso, o homem se perdeu? Esse olhar primeiro aqui, gente, é muito importante. Então, quando você fala em alienação, não se esqueçam, é o distanciar, segundo a pensadora, da própria natureza. Gente, aqui nós precisamos entender uma grande noção que rege a nossa caminhada, que é aquilo que nos garante a sobrevivência, o trabalho. Eu já falei isso em sala de aula, já falei isso para todos vocês. O que é o trabalho? O trabalho é a forma como eu me relaciono com a natureza, tá bom? O drama, gente, é que com o advento da propriedade, o homem perdeu a sua natureza, ele distanciou-se da própria natureza, ou seja, ele, inclusive, não é mais o seu próprio dono, né? O homem agora virou o quê? Ele tornou-se alienado, virando refém de uma outra estrutura que ela vai chamar de Estado, ou a formação do Estado. Traduzindo, precisamos entender por que aquilo que era separado na antiga Grécia, vida pública, vida privada, misturou-se, ou seja, a vida pública ela foi para a privada e a partir daí o homem não mais se reinventou. Traduzindo, o Estado passa a controlar a esfera pública. Perceba, o homem estava na vida pública, você vai perceber isso hoje nas explicações, ele vai sair da pública para a privada, e aí na esfera privada, que nós vamos chamar de reino da liberdade, esse homem passa a traduzir, ou transformar, ou agir na polis. O grande drama é que essa liberdade na polis vai ser perdida. Por isso que essa ação virá artificial. E aí, o Estado, que passa a ter um dono, um gestor, irá invadir a privada. Tanto é fato que tudo o que nós falamos sobre a família nos dias de hoje depende do olhar do Estado. A forma de processarmos a educação depende do olhar do Estado. A forma dos pais se relacionarem com seus filhos depende do olhar do Estado. Nesse sentido, não são mais os pais que mandam nos seus filhos, é o Estado que determina os limites, inclusive da correção que os filhos devem impor ou não aos seus filhos. Então perceba, a vida pública invadiu o momento, a esfera privada, e aí o homem se perdeu ou não mais se reinventou. Nesse sentido, ele perdeu a sua essência. Né? A proposta de Hannah está, em primeiro momento, nos fazer entender este ponto de partida, que ela chama de Gênese, né, lá na antiga Grécia, e no olhar que nós teremos aí do Estado moderno.
Vamos lá. Primeiro ponto, então, a gênese da antropologia filosófica da pensadora. Está, queridos, em 3 olhares. Vamos lá. Quando eu falo em antropologia filosófica, percebam de que maneira a cultura do homem é percebida aí na antiga Grécia e também de que maneira isso se relaciona no nosso dia a dia. Então vamos lá. O ser humano, ele vai ser caracterizado pela sua vida de labor, que o texto de Hannah chama de animal laborans, né? Aquilo que é essência da vida biológica. Então nós nascemos nesse sentido para o labor, para a labuta. Por isso que a palavra em latim, laboratori, é a forma como o camponês se relacionava no ambiente do feudo. Ele era a mão do senhor, ele trabalhava pelo senhor feudal, laboratório. Aqui, Hannah vai dizer que a gênese da sua antropologia está ligada nesse olhar do que é o homem. É a prática do labor. O labor, gente, pertence, atenção, à esfera privada, assim como o trabalho, work. Professor Dilson, mas labor e trabalho não é a mesma coisa? Você vai entender a diferença aqui no texto. O labor, gente, diz respeito às nossas ações o tempo todo, e a partir desse labor, nós aperfeiçoamos a produção. Nesse caso, a palavrinha work nos dá ideia, a forma de você dimensionar, criar técnicas, mecanismos para facilitar o trabalho. E agora, o importante é que tanto o labor quanto o work, ou a atividade pertencente à vida biológica e à produção material, essas duas ideias estão circunscritas no ambiente da esfera privada, ok? Pertencem à esfera privada. Agora, o terceiro ponto aqui, que é o importante, é a ação. Vida política. Gente, importante, vida política está num outro ambiente, que ela vai chamar do quê? Espaço público. E aí é o que você precisa entender. Quem é que participa do espaço público? Todos da privada? Não. Não. Você vai entender, então, lá no início da antiga Grécia, como se formou a democracia. Ok? É apenas um que vai sair como chefe, o patriarca, o líder do grupo, da esfera privada, é ele que se desloca para o ambiente da polis, porque ele é o homem livre. Homem maior de idade, que tenha posses e faça parte, claro, do ambiente privado, mas ele é o chefe. Por isso que sobre esse homem nós veremos repousa a ideia de virtude. Ok? Não se esqueçam disso. Então, labor e trabalho fazem parte da esfera qual? Pública, privada. Ação política, não. A ação, ela é público, mas público bem entendido. Algumas pessoas. Esse olhar você precisa ter com muita atenção. Perceba o texto introdutório aí, ó. Os homens agem e interagem uns com os outros no seio de uma vida política. Aonde isso? Espaço público. A ação é a essência humana que depende exclusivamente do contato com o outro. Então, a ação aqui é política. Aí você vai dizer assim, professor Edilson, na esfera privada, existe a ação política?
gente, você vai perceber que na esfera privada o que existe é o comando de cima para baixo, onde a maior parte, todos os demais membros, né, simplesmente obedecem. Hannah chama de reino da violência. É uma imposição de cima para baixo. Então, na esfera privada, quem manda é o patriarca, determinando, portanto, tudo aquilo que o outro, membro do clã, membro do grupo, membro do oikos, irá fazer. Agora, quando este homem vai para o espaço público, o koinon, o comum, aí sim, você vai perceber que nesse espaço ele vai agir e interagir com os outros. Ou seja, agora haverá o diálogo, que Sócrates chama de dialética. É nesse espaço público acessível apenas aos homens livres é que a política se discute. Traduzindo, a política, ela é uma ação que é, porventura, a chamada essência humana. Animal político. Importante, nem todos são animais políticos, viu? Apenas os livres. Por isso que o texto, ele é fantástico para a compreensão da filosofia grega aí, na sua síntese, na sua ideia maior, né? Vamos lá, continuando. Conceitos que você deve guardar para a hora da prova. Primeiro conceito, olha aí, ó, trabalho e produção. Trabalho, labor, produção, work. É esfera privada. Gente, não confundam, hein? Trabalho, tá bom? É tudo aquilo que nós fazemos relacionando-nos com a natureza. Produção é quando você aperfeiçoa o trabalho. Você usa técnica. Por isso que é preciso compreender nas etapas da formação humana, é um pouquinho de história, né? Como é que você vai perceber isso aqui? O homem, ele é sapiens e ele vai produzir. Aí ele é faber. Faber é aquele que produz, né? Fabrica. Fabrica o quê? Instrumentos que possibilitam a melhor interpretação e continuação da própria vida. O trabalho, portanto, que é manual, com a produção, ele é ampliado, ele tem uma técnica, o homem cria ferramentas, mecanismos para melhorar a produtividade. É isso a ideia que você precisa compreender. E seja trabalho como a produção, labor e work estão no espaço chamado de privado. Enquanto que, de novo, para repetir, para você guardar a ação ou não. A ação é política. E essa ação política é esfera pública. Aí você poderia perguntar, mas professor Edilson, as pessoas estão agindo lá na esfera privada. Gente, agir não é consciência de liberdade. Eles agem na obediência. Então, é um comando determinado. Não tem uma autonomia. Por isso que a palavra ação aqui é a palavra liberdade. Perceba, eu costumo dizer aí nas aulas sobre política, 3 palavrinhas mágicas para você compreender. Isonomia, todos são iguais perante as normas. Isegoria, todos podem falar na agora. Isocracia, todos podem participar do pleito, da democracia, do poder. Todos quem? Homens livres. Mulheres não. Isso é essência democrática. Tá? Então, todos não significa mulheres, não significa escravos, não significa servos, não significa filhos. Todos são homens livres, que passam a sair da esfera privada em direção à pública. Portanto, aqueles que agem, ok? Agem e interagem.
O que é interagir? Agir entre. E quando você está agindo entre, você está agindo com seus semelhantes. Quais semelhantes? Aqueles que são livres. Se são livres, são iguais. E se são iguais, são fraternos, na mesma visão. Por isso que uma questão super importante, Platão dizia que o trabalho, olha que interessante, gente, o trabalho, ele é indigno para o homem livre. Porque o homem livre não trabalha, ele pensa a cidade. Ele age uns com os outros no espaço público. Ele não trabalha. Quem é que trabalha? Quem está no reino privado ou na esfera privada. Lembrem disso. Aí você vai, agora, quem sabe, compreender de fato. Privado é reino da necessidade. O que é necessidade? Querido, comida, bebida, sobrevivência. Isso aí. Por isso que nós trabalhamos, ou melhor, o grego trabalhava no espaço privado, na esfera privada, porque é o ambiente da necessidade. O que é que nós mais queremos? Comida, bebida, segurança. Se eu tenho comida e segurança, portanto, eu não reclamo. Olha que curioso isso. Ah, professor Edilson, mas isso significa que eu não vou pensar. Pois é. Pois é. A grande maioria é assim. Meus amores, isso até os dias de hoje é isso. O povo tendo comida na mesa e tendo segurança, ele não está nem um pouco preocupado quem é que está no poder. Pasmem! Mas essa é a grande verdade. Por isso que em Gerard Lebrun, nós vamos compreender o poder. O povo, na verdade, quer estômago. Triste realidade, mas é a verdade. Porque as pessoas não querem pensar. Porque pensar dói. Pensar é para quem é livre. O que Hannah vai lembrar aqui. Se é livre, ele está no espaço público, reino da liberdade. Ok? Vamos lá. Portanto, a ação, ela é atividade comunicacional, diálogo. Ação política é onde o homem livre usa a retórica, usa o poder da persuasão, usa o discurso. Lá, portanto, na antiga Grécia, você vai entender a importância da oratória, de falar bem. Aí, lembrem-se, Sócrates ensinando e os sofistas também. Por isso que Hippias vai ser um dos grandes sofistas que vai ganhar muito dinheiro e vai, inclusive, dialogar com Sócrates alguns temas relevantes. E aí você pode perceber a ação democrática, como é que ela irá acontecer, né? Então, este olhar, a ação, ela é, na verdade, pela comunicação. Política se trata um jogo de palavras. Política é linguagem discursiva. Política é aquilo que está estabelecendo, né, sendo estabelecido na minha mente e eu passo a processar através da retórica, do discurso, do diálogo. Por isso que bons discursos mudam o destino da humanidade. Olha aí, a própria Hannah vai experimentar isto através do poder discursivo de Adolf Hitler. Eu posso questionar o que ele está discursando, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso negar que o povo alemão, no contexto pós-Primeira Guerra, crise de 29, abraça o nazismo. E curiosamente, gente, curiosamente, a Alemanha se levanta. Perceba, é o poder do discurso. Isso é muito evidente no texto de Hannah, e se você compreender aí o nosso olhar hoje no Brasil, isso é muito próximo, né? Poder do discurso. E tem gente
Ele é convencido por isto. Gente, a esfera privada é o que ela chama de, o que o grego chama de oikos. Oikos é o ambiente da família, né? Esse oikos aqui, nós podemos chamá-lo, num primeiro momento, lembrem da palavrinha que foi a formação da antiga Grécia, os genos, né? Então você tem ali, o que é esse genos? Genos é o ambiente da família, tá? Então é nesse ambiente do oikos, da família e do idiom, aí uma coisa curiosa, né? Você tem o idiom, o idiotes e o politiques. Gente, idiom é aquele que faz parte da família, tá bom? Do ambiente privado, é o idiom. O idiotes é aquele que não faz parte da família. Não faz parte da discussão aqui. E o politiques é aquele que é o livre que sai da esfera privada e vai para a esfera pública, politiques. Por isso que idiota é aquele que está distante da realidade, do que está acontecendo. Agora, o idiom, ele seria, então, nesse caso, o menor, que não tem autonomia intelectual, que não tem liberdade política, ele é comandado. É este o olhar. Na esfera pública, o oikos, a família e o dion são pessoas que não possuem autonomia. Nesse sentido, a antiga Grécia afirmava a relação uns com os outros. No ambiente do oikos, nós temos a frátria, os irmãos. E próximo a isso, nós temos a file, os amigos. É importante lembrar que esses amigos podem fazer parte, por exemplo, de um outro gênus, de uma outra esfera, uma outra comunidade vizinha, tá bom? Ele, portanto, não participa do meu dia a dia e nem eu participo do dia a dia dele. Mas, se porventura o seu patriarca participa da esfera pública e da minha também, ele participa da esfera pública, nesse caso, os dois patriarcas são livres para discutir na cidade a política. Eles vão agir e interagir uns com os outros. Mas os demais membros, não. Não agem politicamente, por favor. Tá bom? Vamos lá. Nesse caso, meus queridos, a esfera privada é o reino da violência. Perceba, o que é violência aqui? É poder de vida. Poder de dominação. O reino da violência é quando apenas o patriarca, o chefe, exerce comando sobre os demais membros do oikos. Todos que fazem parte do oikos, todos os membros da família, dependem do quê? Do chefe. O chefe exerce poder. E aí você vai perguntar assim, e por que eles não se rebelam? Cultura. Não há a cultura de rebelar-se. O que pode acontecer, por exemplo, é a fuga de um escravo, mas ele pode ser morto. Então, pensem aqui. Por isso que é o reino da violência. Se você quiser fazer uma relação com a história do Brasil, compreenda o modelo da sociedade do engenho, onde o senhor do engenho tinha o poder de vida e de morte sobre todos os moradores. Ele é o chefe. E aí até vale a pena uma dica bem legalzinha, gente, na questão da história do Brasil. Perceba, se porventura esse pai, esse senhor do engenho, só tenha filhas, ele precisa de um filho masculino, mas no casamento dele só nasceu mulher, o que ele vai fazer? Ele precisa pensar no sucessor. E aí, então, ele fica de olho nos que estão de passagem. Até um vendedor, né, um mascate, um ambulante, como você quer pensar. E aí, ele conheceu um lá.
e chama esse um para conversar com ele na sua casa, no seu domínio, no seu engenho. A esposa, as filhas são escondidas, não podem ter contato com o estranho. É um fenômeno cultural muito forte, porque tudo no engenho depende dele, ele é o poder. E aí o que vai acontecer? Se porventura ele se agradar do rapaz, o rapaz for solteiro, ele pode arranjar um casamento. Aí você diria assim, professor Edilson, então ele está pensando na filha, está pensando no próprio futuro genro. Não, ele não está pensando na filha, e muito menos no genro. Ele está pensando o quê? Na possibilidade desta união gerar um filho, um neto masculino. Portanto, o que vai acontecer é que esse neto será o seu sucessor. É esse o olhar que você tem que ter. É ele que comanda tudo. Poder de vida e de morte. E os demais simplesmente se submetem por necessidades e carências biológicas. Gente, século XX, comecinho do século XX no Brasil, uma espécie de coronelismo aí. Ó, poder. As pessoas se submetem porque têm necessidade. Qual necessidade? Comer. Por isso o labor e o work. O olhar é esse. A produção e o trabalho. Necessidades e carências biológicas. Carências biológicas, comida, segurança. Necessidade, você precisa sentir-se protegido, você precisa ter um amparo devido. É essa a ideia que está muito clara na Grécia Antiga. Ok, e a pública? A pública, não. A pública é o koinon. De onde tiramos a palavra koinonia? No latim, comungare. Comungar é tomar refeição junto. Comum, portanto, queridos, acontece na esfera pública, no ambiente da polis, nas cidades. É onde o poder da palavra, o arrazoamento, a persuasão, a política na sua essência, o tempo todo, a dialética, a retórica presente, onde os homens agem e interagem no seio da vida pública. Nesse sentido, o homem está, portanto, fazendo uso do que ele tem de melhor, a liberdade de falar, ser ouvido pelo seu semelhante. Quem é o seu semelhante? É aquele que também é livre. Ele deixou a sua casa, deixou o quê? O oikos, e veio para o koinon. Esse homem é politiques, homem livre, que irá se reunir com outros homens livres no reino da liberdade e da igualdade. Então, liberdade e igualdade são dois fenômenos que acontecem tão somente no espaço público. Pensem nisso, meus queridos, porque é exatamente assim que a federal poderá vos cobrar na hora da prova. Continuando, esse homem livre é aquele que discursa livremente, abre a sua boca, questiona, pondera, e aí você pergunta: quem é o que mais será ouvido? Isso é muito legal. O que tem melhor discurso. Por isso, queridos, que entre os gregos haverá uma forma de aprender a discursar. Quem é que vai pagar? Aquele que tem mais recurso.
Portanto, eu posso ser livre, mas não ter tanto recurso para pagar um bom sofista. Por isso que a filosofia vai surgir nesse contexto, né? Você tem um grande pensador, Sócrates, pai da filosofia, que ensina de graça. Você tem sofistas que cobram para ensinar. Qual é a diferença entre um e outro? Sócrates vai dizer que o sofista ele é charlatão porque cobra. Sócrates não, ensina de graça, mas ensina a quem? A todos? Homens livres. Ensina filhos dos homens livres. Ensina, portanto, um grupo reduzido. Pobre não tem aceito, queridos. Estrangeiro também não, mulher também não. A filosofia, portanto, ela se caracteriza por essa ideia. Nesse sentido, quem tem o poder de melhor discursar será aquele que terá poder político. O homem livre, então, é chamado de virtuoso. Lá em Maquiavel, vocês compreenderão o príncipe de virtude. Quem é o príncipe de virtude? É aquele que comanda, aquele que sai da esfera do seu lar, do oikos. Sai da esfera da sobrevivência, da necessidade e caminha para o reino da liberdade, da discussão, da retórica, da política. É aqui que existe o conflito. E o conflito não é com armas, é com as ideias, com as palavras. É, portanto, o politiquês, o homem biológico, o homem da esfera privada, agora está na esfera pública e assume o politiquês. Ele não é mais idiom, ele é político. Ele discursa, ele quer dizer, pode discursar, né? No ambiente da agora, ele pode falar livremente com seus semelhantes. Por isso que para Platão, o politiquês não pode trabalhar com o braço. Ele deve pensar a sociedade, pensar a cidade, discutir o que é melhor para as cidades. Esse homem é o homem livre. Ok? Bora! E esse homem, que é o homem livre, se encontra na dimensão que Hannah chama de social. O social e o político. Olha aí, gente, que frase fantástica. A política é a única condição humana. O texto é este. O que é a condição humana? É a ação. Gente, a política é a única forma de nós sermos pessoas livres. Olha a importância da política no nosso dia a dia. Aí muitos dizem assim: eu não gosto de falar de política. Pois é. Pois não gostar é que as pessoas são presas, não são livres. Quando você não pensa política, alguém pensa por você. Ah, professor Edilson, mas é muita confusão. Ah, professor Edilson, mas as pessoas estão sempre entrando em crise, brigando umas com as outras. Gente, a nossa briga nunca deve ser física, deve ser no campo das ideias. Discutir faz parte. Eu preciso discutir o uso da palavra, o uso da retórica, da persuasão, ganha um melhor discurso. Agora, quando alguém tem um poder discursivo melhor do que o meu, significa que ele convenceu os demais. Nesse sentido, ele tem poder. Agora, eu preciso continuar discutindo. Essa é a condição humana. O texto de Hannah vai dizer isso. A condição humana é a forma como eu estou agindo entre os meus pares, entre os meus semelhantes.
Qual espaço mesmo? Público. Portanto, é ser políticas. Ser políticas me liberta da minha atividade laboral. Tá? Ser político me liberta de ser o que Hannah chama de atividade laboral. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quanto menos as pessoas discutem política, maior a chance de um candidato mal intencionado se aproveitar. Pois é, exatamente. E todas as vezes que nós não discutimos política, alguém irá discutir por nós. De novo, gente, discutir não é brigar. Discutir é você exercer a sua essência. Hoje, todos nós somos livres. Somos mesmo? Nós somos de fato livres? Professor Edilson, infelizmente não. Pois é, porque nós não queremos discutir política. Por nós não discutimos, estamos lá, como na Gênese, que Hannah chama de esfera privada. Alguém está mandando na gente. A política me liberta, então. E se ela me liberta, no oikos, olha que curioso, eu falo, mas não discurso. Por isso que existe uma diferença entre ação e falar. Gente, ação é política. A fala faz parte. Passar uma questão, pedir uma outra coisa, isso é poder de falar. Agora, discursar, usar a retórica, não. Quem não é livre não pode discursar. Quem não é livre não pode participar. Por quê? Porque o discurso só acontece na esfera pública. No espaço privado é ordem de cima para baixo. E quem faz é o chefe, o patriarca, o mandante. Ele fala, todos obedecem, todos dançam a cartilha, a determinação. E por que obedecem? Necessidade. Necessidades físicas, biológicas. Percebam isto, tá bom? No oikos, as pessoas podem falar, não são mudas, mas não podem exercer influência. Por isso que quando você compreender a política, você vai ter a noção do que é o governo, homens agindo sobre homens. É isto. Somos governados a partir disso. E política é influência, queridos. Política é influenciar. E você só influencia pelo discurso. Por isso que eu amo ciências humanas. Ela tem uma capacidade de abrir a nossa mente. Minha esposa diz assim, mas você discute muito. Que bom que eu discuto muito. Significa que eu estou pensando, não agredindo. E não permitir ser agredido também. É condição do homem livre falar política. Tá bom? Mas sempre, atenção, hein? Respeitando divergência. E aqui eu abro um parênteses. Democracia não é consenso, por favor. Nós temos que ter consenso. Nunca teremos. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós viemos de realidades diferentes. Eu sou do interior de São Paulo, alguns são de Santa Catarina. Tem aluno aqui que é lá de Belo Horizonte. Olha, gente, de Uberlândia. Nós somos diferentes uns dos outros. Outros são do interior do Paraná, interior de Santa Catarina. Nós somos divergentes culturalmente. No entanto, eu preciso entender que a divergência é necessária, mas com respeito. Por isso,
Democracia não é consenso, é dissenso. Dissenso sempre, mas respeitando pontos de vistas, olhares, discursos diferentes. Ah, mas eu não concordo. Você não tem que concordar mesmo. Eu não preciso concordar com você. Aí, a expressão maior, conhecida como liberdade. Liberdade de expressão, que se origina a partir de zegoria. E zegoria, todos são iguais para falar na ágora. A grande questão que envolve Voltaire. Eu posso não concordar com o que você pensa. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou fazer o quê? Eu vou defender até com a morte o seu direito de pensar diferente de mim, de agir diferente de mim. Olha que interessante. Eu não concordo com você, tá bom? Mas eu defendo você, se possível, for até com a minha morte. Isto é isegoria. Isto é liberdade de expressão que nos assusta. Porque toda pessoa que é diferente de mim, a gente tende a rechaçá-lo. Não quero nem ouvir esse cara. Ele é diferente. Aqui nós pensamos iguais. Nós não pensamos iguais. Nós podemos ser iguais, mas com pensamentos diferentes. Isso é democracia. Não se esqueçam. Continuando. E aí, o grande drama, né? Que é de que maneira o Estado Nacional surge. Ou o Estado moderno surge. Gente, aí você vai perceber que a estrutura do oikos, a estrutura do ambiente privado vai ser controlado, vai ser administrado, vai ser tomado conta de que maneira, né? Na sociedade, na administração, pelo monarca. Gente, haverá um poder. Aí você pode ligar, inclusive, na formação dos estados modernos. Quando você pensar os oikos, tenta entender como poder político descentralizado nas mãos do Senhor, tá bom? Na mão do patriarca. Agora, você tem um chefe, você tem um rei, você tem um monarca que passa a regular todas as coisas. Então, o oikos é regulado. O Estado se concretiza no controle do oikos. O Estado se afirma na forma como ele passa a agir legalmente sobre o outro. Lembrem de Maquiavel. Estado é poder político devidamente institucionalizado que age sobre pessoas em um determinado espaço geográfico. O Estado, portanto, ele reúne todos os clãs, todas as famílias, todas as frátrias, todas as tribos e comanda sobre eles. Aí surgiu a polis, na sua ação maior, através de um monarca. O poder familiar agora está sob a supervisão do Estado. E, nesse caso, até aquele homem que é livre se rendeu sob o comando do monarca. Ele não é mais livre. Existe uma passagem muito forte, que é quando a Grécia entra em crise de guerras. Você vai ter aí as guerras médicas, que determinam o poder de Atenas. Vou dar aqui umas dicas da prova de história, se alguém, né, perceber aí, ó. Então, você tem na antiga Grécia o quê? Você tem as guerras médicas, né, onde se afirma Atenas com grande poder. Depois, nós temos a guerra do Peloponeso, que é uma guerra que envolve uma liga sob a liderança de Atenas e a outra sob a liderança de Esparta. Esse conflito, gente, será terrível para as cidades gregas, enfim.
Cidades autônomas que passam a estar debaixo de uma liga e aí será uma desgraça, uma ruína para todos. Por quê? Atenas, que conseguiu o seu grande êxito em ser uma potência mercantil, vencendo os poderosos persas, apenas vai cair. Esparta, inclusive, se associa aos persas para vencer Atenas. E, conclusão, depois da Guerra do Peloponeso, os persas voltam a ter a prerrogativa econômica, o comércio na região. Mas as duas cidades maiores aí, né, estão enfraquecidas economicamente. Por isso que vai surgir o quê? A invasão de Alexandre. Filipe da Macedônia primeiro e depois Alexandre confirma a invasão. É o período alexandrino. E o grego literalmente se perde. Por isso que nesse período surge a filosofia helênica, ou o helenismo, que é tentar recuperar o ideal socrático. Só que os gregos estão desencantados. De que adianta nós discutirmos política? De que adianta nós discutirmos as coisas, as questões das cidades, se no final o poder, a palavra, pertence a um homem só, a Alexandre? Perceba, o grego se perdeu. O homem deixou de agir, porque a palavra final era de Alexandre. O helenismo que nós conhecemos. É esse o olhar que você vai perceber aí ao longo da história. E eu gosto muito de Hegel, né, para a afirmação aí da tese, antítese e síntese. Você vai observar, gente, que isso são ciclos que acontecem nas sociedades. Tese, antítese e síntese, e a síntese sempre será uma nova tese, que vai ter uma antítese e síntese. Ou seja, a história parece ser cíclica. Ou aí a frase de Hegel, né? O que a história nos ensina é que os homens e os governos não aprendem com ela, ela tende a se repetir. O que nós temos observado hoje, era na Antiga Grécia. O que nós vimos na Antiga Grécia virou depois na Macedônia, que depois virou Império Romano, que depois virou Idade Média, que depois virou período moderno, que depois virou, gente, Idade Contemporânea. Perceba, de alguma maneira está se repetindo a mesma questão. O homem se perdeu em sua ação. A liberdade prometida não se concretizou na prática, e assim é ainda hoje. Aí o texto caminha para a promoção do social. Perceba que antes eu falei do Estado Nacional, né? Antes disso ainda eu falei sobre o social e o político, e agora, na promoção desse social, o que a gente tem que lembrar? O ponto de partida, ou que Hanna chama de fator fundamental, na promoção desse social, é de que maneira houve a subordinação da esfera pública ao privado. De que maneira o poder, a discussão que havia na esfera pública tornou-se privado. De que maneira a liberdade adquirida virou violência. Houve uma inversão. Então, há alguém que é dono do poder e passou a comandar, inclusive, a esfera pública e privada. Na esfera pública, há um dono. E esse dono age agora no espaço privado. Eu não tenho liberdade nem mais dentro da minha própria casa. Nesse caso, o que é o homem hoje? É um homem conformado. É um homem que não tem espontaneidade. Vamos à escola, não porque queremos estudar. Vamos na escola porque é obrigado. E se os pais não matricularem seus filhos, eles são processados. Existe um crime, que é abandono intelectual de menor. Interessante isso, né? Vamos à escola porque ela se torna uma obrigação. Fazemos vestibular no próximo domingo porque
precisamos de um diploma para o trabalho. Percebam, gente, a produção depende agora de um diploma. Tudo que você faz depende de um diploma. Eu sou engenheiro. Formado aonde? Não, formado na vida. Não pode. Você tem que ter um diploma. Não, mas eu sei, porque eu construí prédios, não sei o que tem. Eu tenho experiência disso. Cadê o diploma? Tal pessoa pode ser presa se porventura exercer profissão sem diploma. E como é que era antigamente? Perceberam? O Estado entrou até mesmo na escolha da profissão. Então, o homem se conformou. E aí o que Hannah vai dizer? Ao juntar o público com o privado, aquela oposição inicial entre oikos e a polis acabou. Não tem mais. Não tem mais reino da liberdade, reino da sobrevivência, da necessidade. Tudo, na verdade, se transformou em um espaço onde há um terceiro maior que comanda tudo, o Estado. O texto que Hannah fala da educação, ela vai dizer que escola é depósito de gente. Doido, mas é uma grande verdade. E é obrigado a você matricular seus filhos. É lá na escola que ele é doutrinado. Olha a crítica da música do Pink Floyd aí, né? Olha a crítica! Ei, professores, deixem as crianças, né? Mas deixar como? Até os professores também não têm autonomia do que estão ensinando. Ai, ai, ai. Por quê? Porque eles obedecem normas de uma estrutura maior. A universidade, que segue uma estrutura maior, Ministério da Educação. Meu pai é um exemplo disso. Ele construiu casas a vida inteira. É um excelente engenheiro arquiteto, melhor que muitos por aí, mas nunca fez faculdade. Pois é. Pois é. Mas ele não pode assinar um projeto grande, né? Ainda que tenha toda a habilidade. Gente, é uma coisa curiosa isto. O Estado determina o que é e o que não é. Acabou a oposição. Acabou. O chefe, o modelo do líder, o modelo do patriarca, foi adotado pelo monarca. E aí, pós-Revolução Francesa, o governo é de ninguém. Por que de ninguém? Você vai entender a liberdade. Muito curioso isso, né? Você tem a Revolução Francesa, um governo de ninguém, porque ninguém se entende, aí chega quem? Napoleão Bonaparte, final do século XVIII. E o final do século XVIII e início do século XIX é a ação napoleônica voltando a ser monarca. A Revolução Francesa, que prometeu liberdade, não entregou liberdade, gente. E aí você tem Napoleão Bonaparte. Depois de Napoleão Bonaparte, você tem o quê? O período conhecido como revoluções liberais. Gente, briga, revolução, briga, revolução. Qual é a conclusão de tudo isto? Você vai entregar de novo o poder nas mãos de alguém. Olha as unificações de Itália e Alemanha. Olha a própria França de Napoleão III. Você entregou nas mãos de alguém. A França era monarquia, virou república, depois de república voltou a ser império com Napoleão, depois voltou a ser liberal, depois voltou a ser república, depois voltou a ser de novo império com Napoleão III. Aí vai cair, depois da a Guerra Franco-Prussiana, que cai Napoleão III. Esta bagunça toda é governo de ninguém. E por ser governo de ninguém, nós temos as grandes tragédias que a filosofia vai olhar para o iluminismo. E lá no século XX, nós temos uma corrente muito forte, chamada de Escola de Frankfurt, que vai olhar para o iluminismo e vai dizer: vocês traíram, prometeram liberdade e entregaram barbárie. Primeira Guerra, Segunda Guerra e todas as demais. Portanto,
Quando você pensa o mundo pós-século XVIII, do liberalismo político e econômico lá da Revolução Industrial, você vai observar o quê? Afirma-se que está estabelecida uma sociedade de classes, grupos. Ela é unitária, mas esta ideia de unitário, ela unificou o público e o privado, o oikos e o koinon, através daquele que tem a supremacia do social. E quem é que tem a supremacia do social? É o Estado. É o Estado. Nesse sentido, queridos, o que virou o público? Virou isto. O espaço público, ele dá-nos uma ideia de acessibilidade, visto e ouvido por todos, e dá-nos ideia do comum, onde tudo é partilhado. Mas, bem entendido, partilhado por uma questãozinha muito importante. A esfera pública passa a proteger a esfera privada da riqueza. Por isso que lá, um texto bem legal, que a gente pode até fazer uma relação aqui, o senhor Jean-Jacques Rousseau, ao escrever A Origem da Desigualdade, ele fala do contrato social, ele vai dizer que o Estado, na verdade, protege os seus próprios interesses. Então, o grande comando na Idade Moderna está na afirmação da promoção do social, que quem faz isto é o próprio Estado. A esfera pública, o Estado, que é um instrumento de sociabilidade, ele protege simplesmente a esfera privada da riqueza. Ou seja, ele age segundo os seus próprios interesses. Então, tudo se concretiza no Estado. Tudo converge para o Estado. Tudo está ligado à dimensão do Estado. Vamos fazer uma ligação aqui? Marx. Marx vai dizer, vocês querem tomar o Estado? Queremos. Controlem a economia. Porque o Estado depende da economia. Então, nesse caso, o que é o Estado? É uma secretaria da burguesia. Secretaria Executiva da Burguesia. Não precisamos tomar o Estado. Basta tirar aquilo que sustenta o Estado. As finanças. Mas isso é Karl Marx, né? Hanna vai questionar, inclusive, a ação marxista. É bem importante lembrarmos aqui. Senhoras e senhores, por isso, encerramos Hannah Arendt. Eu vou até passar um tempinho aqui da minha aula, porque me alonguei um pouco em Hannah, para a gente entrar em Platão. Mas Platão, gente, é um texto bem tranquilinho, tá bom? Vamos lá, partindo já. Platão tinha dois textos, o texto Hípias Maior e a República, o livro 10. Gente, o que é o coração dos dois textos? O que você precisa saber para a prova Platão? Você tem que conhecer, em primeiro lugar, gente, o que é Platão. Discípulo de Sócrates. Tá, mas só isso basta? Não. Gente, o contexto é Platão desencantado. Platão entristecido. Por quê? Porque a democracia matou o seu pai que eu falo aqui, o pai da filosofia. Sócrates morreu democraticamente. Ou seja, aqueles que votaram pela absolvição não tiveram um número de votos maior daqueles que votaram pela condenação. Então, Sócrates morreu, né, condenado a tomar cicuta de acordo com o voto da maioria, portanto, democracia. Platão está desencantado, então. A primeira parte da filosofia de Platão, ele é simplesmente uma reprodução do que é Sócrates. Depois disso, você vai entender agora o Platão original. E o Platão, por ele mesmo, meus amores, simplesmente é a teoria das ideias. Ok? Então você precisa saber que esse Platão é o homem que vai processar a teoria das ideias, ou
a realidade é dividida em níveis. Nível sensível, o mundo em que nós vivemos, onde tudo acontece através dos sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar. E o mundo inteligível, o mundo das ideias. Gente, isso é muito importante, porque não adianta você conhecer os dois textos sem conhecer o que Platão tem como base da sua filosofia, tá? E nesta teoria das ideias, Platão vai afirmar a questão do conhecimento, que é algo que se encontra presente nos homens. Por isso, imortalidade da alma. Somos dotados de uma imortalidade, alma imortal, ou seja, o homem, quando nasce, nasce sabendo tudo, no entanto, ele precisa rememorar. Isto é razão pura, ou seja, há uma pureza naquilo que diz respeito ao eu. O eu é o quê? O bom. Então, esse homem bom, puro, tem uma visão de todas as coisas. Numa frase assim simples, eu nasci pronto. Mas à medida que eu estou caminhando, eu vou lembrando. Por isso, reminiscência ou rememoração de tudo aquilo que eu já sei. Isso é teoria das ideias. Santo Agostinho chama de teoria da iluminação. Hannah Arendt, inclusive, gente, fala muito do exemplo do próprio governo divino. Tá? A ideia da rememoração, é importante olhar aqui. Que você vê muito claro isso na Idade Média. Tá? Vamos lá. Então, a rememoração pensada aqui, Platão utiliza-se de uma alegoria que é a da caverna, onde há prisioneiros na caverna que se soltam. Então, a alegoria da caverna, eu não vou falar aqui dela, claro, porque vocês já sabem, ela representa esse dualismo ontológico. O homem livre, o homem preso. O homem livre é aquele que está fora da caverna. O homem preso é aquele que vive pelos sentidos. Por isso que a grande questão que eu falei para vocês lá em Hannah Arendt, nós somos livres, nós somos comandados por alguém. A partir do momento que eu sou comandado por alguém, é porque, na verdade, eu estou ainda processando as coisas pelos sentidos. Eu acredito naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu coloco na minha boca. Eu acredito tão somente nisto. Isto é interior, isto é prisão. Na verdade, eu preciso contemplar a vida, que é o mundo exterior, o que Platão chama de sol da justiça. Por isso que sair da caverna exige um método, um processo. Não é fácil. Libertar-se é algo que exige um processo sistemático. Você vai primeiramente sair, você ali, os seus olhos são, opa, você fica quase que cego, porque estava na escuridão e de repente vê a claridade, você pode ficar cego. Então existe um processo. Primeiramente você vê artefatos e outras, quem carrega o artefato, até que, pá, se faz luz. É processo. Esta é a filosofia de Platão para você entender. E aí, entendendo o que é Platão, vamos agora ao texto. Hippias Maior. Quem é Hippias Maior, por favor? Porque é o texto maior, tá bom? Tem o menor, que é um texto menor. Então, quem é Hippias Maior? Gente, ele é um dos maiores sábios da antiga Grécia. Ele era um sofista. Quem é o sofista? Aquele que ensinava o grego a discursar na agora. Lembrem-se, de novo, lá em Hannah Arendt, o que tinha poder de persuasão, melhor discurso é quem tinha o comando, o poder político. Hippias ensinava esse homem do koinon, esse homem livre, esse homem da esfera da liberdade a discursar. E ele cobrava para isso, portanto, ganhou muito em dinheiro tendo alunos onde ele ensinava o poder do arrazoamento, da retórica, do discurso. E agora, Hippias vai ter um encontro com Sócrates. O texto Hippias Maior fala exatamente sobre isso.
O recorte aqui, meus amores, não leva em discussão a formação política, o discurso político que Hípias ensina, mas tão somente a sua relação com o que é belo, ou o que é belo para ele e para Sócrates. Olha o olhar aqui, então. Vamos lá. Primeiro, a pergunta que Sócrates vai fazer para Hípias. O que é belo? E aí, ele vai dizer, belo é uma rapariga. É uma jovem donzela. Ok? Sócrates não questiona, por isso não se esqueça, a dialética. Perguntas, respostas, perguntas, respostas, respostas, perguntas, o tempo todo. Eu pergunto e eu respondo com uma pergunta também, se preciso for. Isso é dialética. Por isso que no diálogo não existe um ponto final, existe sempre um convite à continuidade, vírgula. Então, o que é rapariga? Ah, rapariga, o que é belo? O belo é uma rapariga? Aí só que vai dizer, pois então, se ela é uma rapariga, a beleza está na idade? E se essa rapariga amanhã for uma mãe, envelhecer, ela deixa de ser bela? Perceba, quando eu digo que está a beleza num caráter de idade, é particular, é relativo. A beleza de hoje não é a beleza da manhã? Este é o questionamento que Sócrates vai fazer a Hípias. Tá bom, então, Sócrates, não é rapariga, é o ouro. Muito bem. Quando eu olho para a estátua, para a deusa Atena, ela é de marfim. E aí? Portanto, se eu colocar um atributo valor, eu esqueço daquilo que é a essência grega, a sabedoria Atena. Ela não é de ouro. Ela é de marfim. Então, será que ela não é bela? A sabedoria não é bela? Ah, Sócrates, então vamos colocar aqui um outro. É a aparência. Aí Sócrates fala, se é a aparência, eu coloco diante de você uma colher de madeira e uma colher de ouro. Ah, claro que eu vou querer a colher de ouro. Então tenta cozer com uma. As melhores formas de você cozinhar não é nem com aquele garfo e tal. Não, a melhor é uma colher de madeira. Por quê? Perceba, o metal, a partir do momento que ele entra em contato com o fogo, ele pode ser dissolvido. Perceba então que não é a aparência, não é o valor, não é o relativo. Aí Sócrates, nesse diálogo com Hípias Maior, vai sintetizar. Para Sócrates, belo é aquilo que é útil e tem potência. Por isso, dynamis, potencialidade. Belo é aquele que é entendido como proveitoso, vantajoso. Belo é a manifestação do bem universal. Por isso que belo é diferente de beleza. O belo é para agora. A beleza é bem universal. O belo é aquilo que está diante dos meus olhos. Mas amanhã, esse belo será manifesto em beleza. E a beleza, gente, não necessariamente é bela. Por quê, professor Edilson? Porque a beleza é interior. O belo é superficial. Eu gosto daquele ditado popular. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Eu digo mais, por que lhe parece? Porque dentro está a beleza que você só consegue enxergar pelo pensamento. Nesse sentido, bela é cópia.
Por quê? Porque ele representa a beleza. Ele é apenas o superficial. Ele é a estética. E se você pegar a palavra estética, este barra ética. Ética é conceito daquilo que eu sou. Estética é aparência. Eu escrevi o meu livro, o primeiro livro, A Volta para Casa, e eu falo bem isto. Vocês receberam o livro em casa. Gente, leem esse livro. No conceito, eu falo de estética e de ética. Estética é tudo aquilo que me relaciona com o mundo externo. Ética, interior. Tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Bem como o atual poderia seguir esse pensamento socrático de beleza. Verdade, verdade, verdade. Vamos lá. Belo é cópia ou representação. Por isso que nem tudo é o que aparenta ser. Nem tudo é, porque é superficial sempre. Isso é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. As pessoas são belas, quer dizer, são belas, mas a partir de aplicação de tanta coisa, tanto reboco, você não sabe mais o que é a pessoa. Mudou o seu conceito, né? Vamos lá. Nesse caso, o belo se apresenta naquilo que nós vemos eu gosto muito desse quadro aí, né? Pietà, de Michelangelo. Gente, olha que quadro lindo. Existe beleza na morte? Claro que não. Mas a questão aí, por isso a palavra pietà. A beleza não está na morte. Onde é que está a beleza aí, gente? No amor da mãe. A mãe que tem um filho morto. Piedade. A palavra piedade vem da palavra pio. Pio significa santo, semelhante a Deus. Por isso que a beleza do amor é exatamente a essência do homem. Quem ama não olha o externo. Porque, gente, depois de 30 e poucos anos de casado, eu sei que eu não sou mais aquele jovem de 19 anos que quando casei. Não sou mais. Então, a minha esposa poderia olhar para mim e dizer, nossa, como você envelheceu. Mas ela também envelheceu. Por isso que a beleza não é o superficial. Ela é o amor. Pietà me lembra muito isto. O amor que não olha o superficial. Então, o amor, no caso, tem uma medida. Atitude do sujeito. E toda atitude nossa, queridos, ela tem que ser com moderação. Segundo, a beleza em si. A beleza está nos atos transparentes dos homens, porque a beleza se encontra na forma como nós contemplamos. E a verdade é quando eu, então, contemplo e me engajo em ser um sujeito moral. Eu olho o quadro, eu não vejo a morte, eu vejo o amor. Sabe por que eu vejo o amor? Porque o amor está dentro do homem moral. Mos. A palavra mos significa ação. Ethos, pensamento. Mos, moral, ação. Então, a verdade é uma ação. E toda ação ela é política. Não para prejudicar, mas para fazer bem ao outro. Por isso que para Platão, falar a verdade é necessidade para vencer toda a crise existente na polis. Vamos lá! E aí, o último livro da nossa noite de hoje, o texto A República, livro 10, também de Platão, onde o autor vai chamar nossa atençãozinha para a cópia, mimese. Gente, a federal gosta de cobrar mimese. O ano passado, olha aí a prova, ó. O que é a cópia, gente? A arte, a poesia que Platão vai detonar. Por que ele detona? Porque essas coisas não nos dão visão da realidade.
Na verdade, a arte e a poesia, para Platão, é indispensáveis. São indispensáveis. São nocivas. Por quê? Elas simplesmente reproduzem o mundo sensível e não inteligível. A arte é uma imitação não do mundo inteligível, é do mundo sensível. Por isso que um retratista irá retratar uma cópia e não o original. Perceba, eu vou desenhar um sapato. Então, eu estou desenhando um sapato, um desenho de alguma coisa que já é cópia. O que é cópia? É o próprio sapato. O sapato é uma arte. O desenho é uma arte da arte. O sapato é uma cópia. Não, professor Edilson, o sapato não é cópia, é original. Não, o original está na minha cabeça. O original é mundo das ideias. Eu pensei, o sapato é projetado. Aí o artista vai desenhar um sapato. Percebam, existem diferenças entre o que é original da minha mente, o que é a produção do sapato e o que é a pintura, o retrato, o desenho de um sapato. Se eu mostrar para vocês a minha foto aqui, essa foto representou-me em algum momento, mas não sou eu. Ah, então eu sou o que estou aqui. Não, também não é esse cara que está aqui. Eu estou aqui, ó. É o meu pensamento. Por isso penso, logo existo. Descartes. Vamos lá. Aí é a brincadeira que eu gosto sempre de fazer, né? O que é uma banda cover? Aí essa banda que toca a música dos Beatles. O que é a banda cover? Gente, banda cover ela é uma cópia. Uma cópia de quem? A quem é Beatles Forever aí, para sempre, nessa banda que toca. Beatles original já é cópia. Por que cópia? Por que cópia? Porque é a existência material, é o mundo dos sentidos. Toca, fala, ouve e tal, isso é mundo sensível. A banda de Beatles já é cópia, então o cover é cópia da cópia. Por isso que a arte e a poesia, elas são nocivas. E se são nocivas, elas estão a 3 níveis, ou 3 pontos da verdade. Elas estão distantes da verdade porque não fazem parte do nível inteligível. Ponto 1. Elas são nocivas porque estão distantes do ponto do nível sensível. E elas então estão no ponto 3, nível artístico. Ó, o nível artístico é onde se encontra a arte, a poesia. Ela é uma visão imperfeita da realidade sensível. Ela é imperfeita por quê? Porque é cópia. Cópia do quê, professor Edilson? Do mundo sensível. Ponto 2. E o mundo sensível já é cópia. Então, o nível sensível é o objeto do cotidiano. Tudo aquilo que está no cotidiano, gente, o meu celular, o computador, esse copo de água, tudo isso aqui é sensível. Tudo isso faz parte da cópia. O mais importante é o nível 1, inteligível. Ponto 1, nível inteligível, é onde estão os objetos que Platão chama de universais e atemporais. Nível 2, a cópia, porque são os objetos particulares. Aquilo que eu pensei foi projetado. E agora, o nível artístico. Uma foto que eu vou tirar desta garrafa aqui é imperfeito, porque é uma representação. Eu sempre falo daquela imagem, o cachimbo, né? Isto não é um cachimbo. É uma representação. E representação não é verdade. O que é ou onde está a verdade? A verdade se encontra, meus queridos, naquilo que é puro. Razão pura. Não é sentido falho. O que é a verdade? Contemplação da perfeição. Não é possível alcançá-la pelos sentidos. Não tem como, porque está fora. Pertence ao mundo das ideias.
está fora de nós. Nós aqui é o conceito de mundo sensível. Fora está aqui, ó, mundo das ideias. Só é acessível pelo pensamento. A verdade é acessível pelo pensamento. E se ela for relativa? Relativa, portanto, perceba as falhas, porque cada um tem a sua verdade. A verdade é o mundo das essências. Quem é o meu verdadeiro eu? O livro que vocês receberam como brinde lá, né, que muitos aí eu tive que entregar pessoalmente, porque o correio devolveu. No livro eu falo isto, que a volta para casa, a jornada em busca do verdadeiro eu é isto, o mundo das essências. Eu. Que eu chamo isso daquela tríade de Kierkegaard: estética, ética e a religiosidade. Vocês vão compreender isso bem legal no livro. E, por fim, a verdade está na rememoração daquilo que eu já sei. É a alma livre, elevada, é o mundo das ideias. Lá está a verdade. E para encerrar, meus amores, a mímese, que é uma representação, que é uma cópia, deve ser então condenada. Por quê? Porque é cópia. Porque é uma imitação. Mímese é isto, imitação. Lembre da frase: o original não se desoriginaliza. Porque se ele se desoriginar, deixou de ser original. A mímese é cópia, a mímese é imitação. E toda imitação causa confusão e não liberdade. A mímese precisa ser condenada, porque toda a ideia de valor, gente, não pode ser relativo. Se os nossos valores forem relativos, significa que nós não somos libertos. Agimos dentro da visão de tudo é relativo, tudo depende, tudo depende. Não, não. A verdade tem que ser universal na visão de Platão. E universal é o mundo das ideias. A mímese deve ser condenada porque ela valoriza, olha aí a crítica que ele vai fazer sobre a oratória. Ela deve ser condenada porque na oratória você pode pagar para ter. A educação, você pode pagar para receber. Você tem que pagar para concluir a faculdade, tem que pagar para entrar na faculdade, tem que pagar para estudar. Isso não te liberta. E o equívoco está em valorizar o que se paga e não o que se é. Traduzindo, o homem virou muito mais a posse do que a essência. E existe uma grande diferença entre ser e ter. A educação grega para Platão está equivocada, porque ela valoriza a oralidade e não a essência do pensamento. Meus amores, com isso eu encerro o dia 1. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazê-la. E se porventura não tiver, vocês estão livres para sair. Prazer imenso estar com vocês. Vejo-os amanhã